Uma das melhores séries de todos os tempos, uma série que desenvolve e explora bem tudo e todos os personagens, com um dos melhores primeiros episódios pilotos que eu já vi em uma série, com mortes impactantes e que aborda muito bem o tema das drogas. Essa é a descrição de Breaking Bad, mas hoje nesse canal, Velma. Primeiro, obrigado. Pera aí, craque, como assim? Bom, sempre que sai alguma coisa nova de Scooby-Doo por aí, filme, série, desenho, etc., eu sempre recebo uma enxurrada de mensagens dizendo: craque, fala disso, craque, vai falar disso, por favor, minha vida depende disso. E sinceramente, eu me sinto lisonjeado, porque depois de tantos e tantos vídeos de Scooby-Doo, eu ganhei essa tão grande reconhecimento e meio que por muitas vezes fiquei marcado por ser o cara que fala de Scooby-Doo ou o cara do agora não. Sim, fazem mais de 2 anos que eu popularizei essa frase no Brasil e às vezes eu entro no TikTok, Facebook, alguma outra rede social e tem gente dizendo: hahaha, essa cena me lembra o craque. Vocês não têm noção do quanto isso me deixa feliz. Aliás, eu até fiz uma coleção de camisetas e uma delas tem o Fred mandando o agora não. Link na descrição, link na própria página do canal e aproveitem, porque tá com promoção e já saindo de linha. Quem comprar e mandar uma foto com ela no story do Instagram, eu coloco a foto aqui no próximo vídeo. Enfim, sigo. Quando essa série foi anunciada e eu vi o Salsicha Negro, a Velma Negra Indiana, a Daphne Asiática, blá 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 blá, vocês já entenderam. Eu olhei e pensei, tá, e daí? Por que tem gente reclamando se no live action do Mistério começa, a Velma é asiática, o Fred tem cabelo preto e ainda assim muita gente ama aqueles filmes? E aí eu pensei novamente, essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta. Porém não, pensando mais e mais eu vi que tem sim uma resposta. E depois que a série foi lançada, até eu cheguei a me questionar sobre as mudanças características nos personagens. Para obtermos essa resposta, primeiro precisamos voltar ao passado. Chega mais. Vem cá. Alguns exemplos de quando as artes audiovisuais não eram tão bagunçadas quanto hoje e as pessoas não eram tão insuportáveis quanto hoje. Porém, antes você precisa entender que há casos e casos. Por exemplo, Halle Bailey interpretando a sereia branca Ariel. Bom, muita gente falou mal. Samuel L. Jackson interpretando Nick Fury, um cara originalmente branco. Ninguém falou mal. 1999, Um Sonho de Liberdade, onde Morgan Freeman, um cara negro, interpreta uma pessoa que no livro originalmente é irlandesa e branca. 1999, As Loucas Aventuras de Jamie West. Jamie West interpretado pelo Will Smith, um cara negro que originalmente no livro é branco. Homens de Preto, 1999, Will Smith interpretando um cara que nos comics original é branco e loiro. Porém você consegue ver uma outra pessoa sem ser o Will Smith interpretando esse agente J? Não, mas e você que disse que sim, se incomoda pelo Will Smith ter interpretado esse personagem? Se sim, você é racista e eu lhe convido a abrir mais a mente e a humildemente, quer dizer, não humildemente, ser retirado daqui. Aliás, para mim, Will Smith que deveria ser a pequena sereia. Pronto, falei. Mas por que alguns casos incomodam e outros não? E a Velma me incomoda? Bom, perdão, mas a resposta não é nem sim nem não. Porque o que me incomoda não são os personagens, e sim os responsáveis pela série. Não entendeu? Chega mais. Vem cá. Resumidamente falando, o problema, claro, para mim, repito, para mim é quando essas empresas como a HBO, Netflix e principalmente a Disney utilizam a inclusão como uma ferramenta para agradar públicos específicos e fazem toda uma campanha publicitária em cima disso. Quer um exemplo? Haha, assistam esse desenho, você tem que ver porque tem negros, asiáticos, etc, etc. Amigos, quem precisa disso? Quem caramba pode definir se algo é bom porque tem negros ou brancos? Basicamente, o problema está quando você percebe a forçação, e eu acho que até os grupos inclusos às vezes chegam a se incomodar com isso. Quer um exemplo recente? Light, filme que tem uma cena de 2 segundos com 2 personagens femininas se beijando. Ok, e daí? Algum problema? Não, e até eu falei no meu vídeo que não. Mas quer o tal exemplo de basear campanhas publicitárias em cima disso? Pá. Sim, olha como a empresa sabe o que essa cena de 2 segundos pode causar e como ela divulga a informação antes do filme ser divulgado só para as pessoas falarem mais e mais. Na série da Velma, essa forçação é muito perceptível, afinal, não é normal que queiram colocar 30%
90% de personagens LGBTs no desenho, visto que há menos de 4% deles no mundo. Creio que isso só seria válido se a sua série fosse sobre esse tema em específico. Cara, eu passaria as horas e horas falando disso, horas e horas falando de como uma coisa pode ser bem feita tendo hétero, de quando uma coisa é bem feita tendo gay, de quando uma coisa é bem feita tendo brancos, negros, azuis, rosas, enfim. A questão é que esse é um tema muito legal a ser debatido e a real é que eu nem me importo. Acho que eu nunca tive problemas com essas coisas. Aliás, eu já falei muito aqui sobre Ben 10 e adoraria um desenho novo com Ben 10 negro. Mas que dá pra perceber a tal da inclusão forçada em muitas obras? Ah, isso dá sim. Seguimos dessa vez pra Velma. Essa é a história de origem de Velma Dinkley, uma criança que cresceu gostando de mistérios, mas um dia sua mamãe, que também gostava de mistérios, saiu pra comprar um presente de Natal e bum, sumiu. Então a Velma virou uma adolescente chata com problemas psicológicos, era amiga de infância da Daphne, porém pararam de ser amigas quando a Daphne ficou gostosa e passou a andar com as garotas populares da escola. E nessas primeiras cenas do episódio, tem dois momentos que eu vi todo mundo falando mal quando fez vídeo sobre isso. Duas baratas fazendo literalmente nas primeiras cenas do episódio e um monte de meninas como vieram ao mundo no banheiro da escola. Tudo isso enquanto criticam séries que fazem a mesma coisa. Sinceramente, é ruim? Claro, é ruim, mas sinceramente também eu não tô nem aí. Pra mim, isso não é problema. Mas uma coisa que me incomoda e muito é que eles forçam essa piada. Eles esfregam na sua cara porque acham que você é uma criança boba que não entende o que tá acontecendo, sendo que isso é um desenho pra adulto. E sim, isso acontece durante toda a série. A coisa vai pra frente mesmo quando num peipum uma menina é assassinada na escola e tem o cérebro arrancado. Então as mamães adotivas da Daphne, sim, as mamães, dizem que não investigam tão bem e falam: Velma, já que nós somos detetives formadas, porém burras, que tal tu, um adolescente que deve ficar no mínimo 10 horas por dia em redes sociais, não nos ajuda a resolver esse mistério? Afinal, tu também é suspeita e se não resolver vai dar ruim pra tu. Inclusive, o pai da Velma fala que para os outros ela é suspeita porque foi eleita a mais vingativa no anuário da escola. Que caralho de escola elege as pessoas mais vingativas? Mas o que importa é que com esse plot inicial apresentado, agora aproveito para apresentar-lhes os nossos nada simpáticos outros personagens. E esses são Fred, como o branco hétero rico mimado arrogante que finge ser machão para mostrar pro pai, mas chora escondido no banho. E sinceramente, perdão, mas não vou me basear na opinião de ninguém. Eu não cheguei a odiar o Fred. Na verdade, sim, eu o odeio quando ele é mimado e mulherzinha, que é na maior parte do tempo. Mas gosto quando ele finge ser arrogante e dá uma de machão. Isso gera muitas piadas que funcionam. Não tantas, gera só algumas, um pouquinho de piada que funciona. A Brenda tá morta. O quê? Não, ela era meu plano B se você ficasse grudento. E claro, sinto que se eu não colocar essa cena aqui, vão me crucificar se me acharem na rua. Agora não, Daphne. Poxa. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Tá aí, recebeu a sua pequena dose de dopamina? Sigo. Daphne, uma menina popular que vende drogas para juntar dinheiro e achar sua família de verdade. Sim, a Daphne vendendo drogas. Puta que pariu. Salsicha, digo, Nóvio, aqui eles não falam salsicha. Como o cara que não gosta de drogas, o cara que não é obcecado por comida e que é completamente obcecado pela Velma ao ponto de vender um rim por ela. Cara, como é que vocês puderam fazer um salsicha com essas características? Malditos. Pai da Velma, como um advogado. Madrasta da Velma, como a madrasta da Velma. E Scooby, como o único que leu o roteiro antes de aceitar o papel e não quis participar da série. Haha. Sou mais eu. Em determinado momento, a Velma começa a suspeitar que o Fred cometeu o crime. Então vai confrontá-lo, ele fala que vai fazer com ela o mesmo que fez com as garotas mortas e, bom, acaba sendo preso pelas mãos da Daphne. Apesar disso, ele fala que não fez nada e o que fez com as garotas mortas foi chantageá-las e não matá-la. Porém, a Velma diz que tem certeza que ele é o vilão porque ele é branco, rico e privilegiado. Me dá vergonha só de falar isso. Maluco, eu odeio muito o linguajar, entre aspas, jovem e ai, isso é machismo, ai, isso é tal coisa dessa série. Vem cá, por que o Fred mataria a Brenda só por tirar uma fotinha dele no banheiro? Por que não? Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saía ilesa. O Fred é só um branco rico de pequeno. Foi ele, sim. Agora dá licença, eu tenho que achar minha mãe desaparecida. X9! X9! Branca rica privilegiada.
Branca rica privilegiada. Mas que também era só mais um burguês privilegiado, capaz de matar alguém só porque tem um pequeno. Agora minha melhor pista não deu em nada e o Fred provavelmente é inocente. Ah, mas não dá até um gostinho ver um branco rico ser condenado injustamente uma vez? Quer dizer, ela brincava de deusa, arrancava cérebros. Isso é coisa de gente branca. Nem consigo imaginar como seria ter problemas com meu papaizinho. Jura? Mesmo que ele tenha praticamente te ensinado a ser um beta? Pera, como é que é? O meu pai não é beta. Peraí, mulher só entra acompanhada? Legal, o Festival da Bruma não é só perigoso, é machista também. Seus merdas. Tá bom, meu filho, não precisa desse mansplain todo pra se apresentar. Exatamente, eu hablo mesmo, tá, querida? Que nem todo comediante antes de nascer o TikTok. Porra! A coisa é que quem acaba pegando o caso do Fred é o pai da Velma. Então ele junto à filha tentam inocentar o cara porque percebem que ele é um bobão que nunca mataria ninguém. Olha, gente, o Fred não sabe nem comer sozinho. Porém, vendo que todo mundo tá rindo dele, o Fred decide meio que confessar só pra não sair da história como bobão. O cara é tão bobão ao ponto de preferir ir pra cadeia ao preferir assumir que é um bobão. Puta merda. Em paralelo a tudo isso, a Velma junto a Daphne, que num peipum sem mais nem menos já não são mais inimigas, começam a investigar juntas o sumiço da mãe da Velma. Então, lendo uns papéis, a Velma acaba tendo um ataque de pânico e a Daphne, pra acalmá-la, beija a Velma. E cara, isso é ruim em níveis inimagináveis. É ruim porque essas duas personagens estão se beijando e eu não gosto disso. Queira você se incomode ou não com a minha opinião, não gosto. E aí, vai fazer o quê? E ruim porque eu convivo com gente que tem ataque de pânico e acalmar isso com um beijo chega a ser ofensivo. Bom, apesar de se gostarem mais ou menos, as duas preferem ser apenas amigas porque a Velma na verdade gosta do Fred. Mesmo que a cada 10 palavras que saem da boca dela, 5 sejam contra bricos brancos e ricos e privilegiados e brancos e... Enfim, mesmo com o Fred preso, alguns outros assassinatos começam a acontecer. Então por isso ele é absolvido, mas o assassino de verdade ainda está solta. Como o assassino por padrão só mata gostosas, a escola decide definir quais são as mais 5 gostosas da escola para colocar escolta policial para elas. Olha que roteiro bizarro. E tudo fica mais bizarro ainda quando a Velma pega essas 5 meninas e por ordem do diretor da escola tenta ensinar elas a não serem gostosas. Não acredito que eu tô assistindo isso. Já o Fred, depois de sair da prisão e ler um livro sobre a beleza interior das mulheres, começa a ficar afim da Velma. Aí ele vai dar em cima dela e ela diz, não, sai fora, mesmo que há 20 minutos atrás ela também gostava dele. Cara, que é real, os personagens aqui não sabem o que querem, como querem e o que fazem. Nada é formado ou desenvolvido, porque é tudo raso e sem peso. É simplesmente uma série que não tem nada sólido, com 90% das piadas sendo ruins e com a maioria dos personagens fazendo coisas detestáveis. Ah, inclusive nem agir como pessoas normais eles agem. Quer um exemplo? Tem uma cena que um monte de nerdolas começam a destruir a casa da Velma porque não deram pizza pra eles. Que sentido isso faz? É tão ruim que me dá vergonha até de narrar. Bom, a partir daqui, o Fred não para de querer conquistar a Velma. E o Salsicha, já de saco cheio da Velma, arruma uma namorada chamada GG. Antes de fazer esse vídeo, eu vi um montão de vídeos no YouTube dizendo que essa personagem, que o nome dessa menina seria Scooby. Mas ainda bem que eram só clickbaits e não tiveram coragem de fazer isso, porque eu tenho certeza que isso seria crime em um montão de países. Enquanto isso, a Daphne procurando acaba achando seus pais com fantasias do Capitão Caverna. Haha, referência, que massa. Porém, eles somem porque falam que não confiam tanto nela ainda. Já a Velma com o Fred acaba descobrindo que sua mamãe sumiu enquanto estava investigando uma cientista maluca. E essa cientista era a avó do Nóvio. Então a Velma ameaça a mamãe do Nóvio dizendo que se ela não contar sobre essa cientista, a Velma vai publicar essa foto dela vestida assim. Ah, que ameaça de merda. E aí a mulher revela que há muitos e muitos anos atrás, a mãe dela era uma cientista que descobriu como fazer com que o cérebro humano funcionasse fora do corpo. E aí decidiram chamar essa coisa de... Ele chamou o Programa de Soluções Cerebrais Orgânicas para Operações Básicas de Investigação, ou
Scooby. Hahaha, referência, que legal! O problema é que queriam usar essa experiência dela pro mal. Então a mulher ficou maluca, decidiu se internar, a mãe da Velma achou livros sobre essa pesquisa e bum, sumiu. Tá aí a história. A Velma então fica investigando, tendo as crises de pânico dela que eu não gosto como é representada, etc, etc. Inclusive, ela repete durante a série inteira que tá curada e o Fred manda uma piada muito boa. Minhas alucinações finalmente passaram. Tem certeza? Porque eu acho que você já repetiu isso aí algumas vezes. Já os pais da Daphne são esses dois aí. Dois ladrões que trabalhavam nessa fábrica de cristal, a fábrica faliu e eles continuaram na fábrica pra roubar os cristais ou algo assim. A real é que não me importa e você também não deveria se importar. Eu já tô ficando maluco assistindo isso. Aliás, por que os dois têm cabelo preto e a Daphne é ruiva? Tá aí, perguntas que nunca encontraremos a resposta. Ou talvez sim, safada, traiu o cara. O problema é que um dia, quando a Daphne era bebê, as mamães detetives descobriram esses roubos e todo mundo foi obrigado a fugir. Então deixaram a bebê e assim as detetives adotaram a Daphne. Bom, logo os pais biológicos começam a se aproximar da Daphne, porém depois ela descobre que só fizeram isso porque queriam usá-la como um refém caso as detetives fossem atrás deles. Ou seja, agora e antigamente eles sempre foram otários. Temos que ir, mas não vai ter espaço para levar as coisas e a Daphne. Tá, como pais, só tem uma decisão certa pra gente tomar. Caraca. Enfim, apesar disso tudo e de todos esses assassinatos, o pessoal decide ir pra um tal festival porque acreditam que não é um serial killer que tá matando gente, e sim um fantasma. Então lá o Salsicha briga com o Fred porque os dois querem ser o rei do baile. Ô, Norville, que palhaçada é essa? Você tá achando que vai ser o rei da bruma? Você quer cair dentro, não é? Então vem que Salsicha vai te arrebentar todinho, cara. Mas não importa, porque quem ganha o prêmio é a Velma vestida de homem, e quem perde somos nós que estamos assistindo isso. Bom, a Velma então aproveita para pegar o microfone para dizer que fantasmas não existem, que sim, é um serial killer que tá matando gente, e aí as pessoas acreditam porque é um homem falando e não uma mulher, entenderam? Aqui a série joga na nossa cara que ser homem é a coisa mais fácil do mundo e que para homem tudo é uma maravilha. Curiosidade, sabiam que a taxa de homens que cometem game over é maior que a taxa de mulheres que cometem game over? Peraí, se eu sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Caracoles, é por isso que os homens morrem de medo de perder o privilégio. A vida é muito mais fácil assim. Como homem, eu posso fazer qualquer coisa. Aí eu falei, dona, eu vou te oferecer a vaga quando você parar de ser escrota. Arraso! Ah, mas vai pra... que pariu! O Salsicha sempre teve razão quando disse isso naquele dia. O meu plano é bem parecido. Damos o fora daqui e deixamos as criaturas comerem Fred e Velma. Bom, como pra homem tudo é fácil, a Velma vai conversar com a Daphne e quase beija ela. Porém, nesse momento, o Fred descobre tudo. Por isso, ele acha que vai ganhar o prêmio de rei do baile no lugar dela. Mas quem acaba ganhando é o Norville porque salvou uma menininha de ser afogada. Uma menininha que ele mesmo empurrou no lago. O problema mesmo é quando nesse baile o serial killer ataca. Então corre por ali, corre por aqui. Temos a clássica cena das portas e finalmente outra piada boa. Passar de porta em porta assim é fisicamente impossível. Cara, você tá certo. A minha noção de realidade tá se desfazendo. Peraí, não, é só um brinquedo. E nisso o Fred acaba sendo sequestrado. Aqui descobrimos então que todas as garotas mortas ainda estão com o cérebro vivo. E olha a piada que elas fazem. Você passar da Daphne pra Velma é pior do que transformar um desenho clássico numa releitura inusitada. Releitura inusitada. Releitura ruim. Muito ruim. Já a Velma se junta com a Daphne pra investigar as coisas e... Isso aqui é o chapéu do Chaves? Se for, eu gostei da referência, mas duvido muito que seja. O problema é que a Daphne tá ocupada porque tem que tirar fotos bonitas com essa outra menina aqui. Olha só como esse desenho é fútil. Parece que ele não consegue arrumar uma ocupação melhor. Talvez ela até consiga, mas por ironia ele fala algo fútil assim como tirar fotos. E ao invés de ficar inteligente, engraçado, sarcástico, etc, 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 a situação só fica ruim mesmo. De qualquer forma, a Velma finge ter uma crise. Olha que personagem de merda. E aí sim elas vão. O problema é que de uma maneira que eu me recuso a explicar, esses 4 personagens acabam ficando presos aí nessa caverna.
Por coincidência, quem também tá aí é o Fred, claro, a mãe sumida da Velma, claro, e todas juntas escapam daí, claro. Por que ela não escapou antes? Bom, ela diz que não lembra e ninguém suspeita de nada. Vai tomar no... A mãe da Velma, claro, é chata igual a ela. E sinceramente, eu não tô aguentando mais essa série. É sério, tudo aqui é muito ruim. E outra coisa que me dá muito ódio, fora essa série toda, claro, é que no fundo da maioria dos episódios, eles deixam esses dois personagens se beijando porque, sim, na cabeça deles colocar dois homens se beijando, passando pra lá e pra cá, é engraçado. Quem fez essa porra? Esquecendo de todo o mistério e esquecendo que tem o caralho de um assassino à solta, Daphne e Fred, que não são mais populares, fingem ser namorados de novo pra voltarem a ser populares. Pulando toda essa trama chata, quer dizer, se eu pular a trama chata, eu vou pular a série toda. Mas, pulando essa trama, em determinado momento descobrimos que a vilã é supostamente a mãe da Velma, porque ela queria pegar o cérebro de uma garota popular pra colocar na filha. Que ridículo. Isso é tão ruim quanto eu quero destruir o mundo porque eu sou malvado. A coisa é que a Velma não acredita nisso e continua investigando. E aí, finalmente descobre que a vilã de verdade é nada mais, nada menos, nada mais que a mãe do Fred, que hipnotizou a mãe da Velma e fez tudo isso porque queria trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais apto a assumir a empresa da família. Mano, a mulher literalmente queria pegar o cérebro de adolescentes mulheres pra colocar no filho. Tipo, adolescentes, isso já é ruim. E mulheres, o que é pior ainda... Brincadeira, mulher é top, mas o Fred é homem. Então por que essa rapariga queria colocar um cérebro feminino? Você quer que o seu filho comece a dar o... Se bem que esse Fred já deve fazer isso. Como o pai do Fred descobriu isso tudo, a mãe também hipnotizou ele. Então assim eles prendem todo mundo e o plano agora é colocar o cérebro da Velma no Fred. Eu já vi o cérebro da Velma no Fred. Oi, sou eu de novo. Que bom pra você. Imagina o Fred falando 24 horas por dia. Eu sou rico, branco, privilegiado. Eu sou rico, branco, privilegiado. Porém dá errado porque eles se soltam, blá, 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 blá. Quem também aparece pra ajudar nisso tudo é o Norville. Tá aí, a gangue do Scooby reunida. Que vergonha. Então a mãe do Fred acaba morrendo esmagada por uma pedra e pra comemorar a Velma fala: hahaha, dancinha do TikTok. Eu realmente espero que você morra. E assim terminamos Velma. Eu disse terminamos? Não, porque no final um policial morre e veremos a continuação dessa caca toda na segunda temporada. Cara, Velma é sem sombra de dúvidas uma das piores coisas que eu já vi na vida. Essa série é uma desonra e eu realmente não aguento mais falar sobre ela. Então no mínimo deixa um gostei, deixa um comentário, me segue no Instagram, no mínimo. E se quiser ajudar mais, compra alguma camiseta do canal. Até a próxima. Tchau, cara. Eu tô até com dor de cabeça, maluco. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?